Olá, eu sou Rômulo Contígio e esse é o Mask TV, aquele podcast que você quer ver num episódio mais que especial, num episódio de inspiração, de agradecimento. Sabe quando acontece aquelas coisas que você não imagina? Hoje esse episódio está aqui assim. Eu tenho um profissional aqui que eu admiro há mais de 30 anos e que já tive contato com ele, mas só agora estou podendo ter ele aqui na minha frente. Você que participa do Mask TV vai assistir um episódio incrível hoje com uma pessoa inspiradora, com uma pessoa que transforma o mundo, que é uma referência no Brasil. Para acompanhar os nossos episódios, você vai no YouTube, dá um like, toca aquele sininho super importante para nós. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mask TV. Comigo aqui hoje, Ricardo Voltolini, CEO da Ideia Sustentável. Muito obrigado pela presença. Rômulo, eu que agradeço, primeiro, essa apresentação tão simpática e generosa, e segundo, por estar aqui com você, enfim, o que mostra que as coisas acontecem. Podem até levar 30 anos, mas acontecem. Mas acontecem. E assim, te ver, assim, claro que para quem está aqui, um jornalista que tem toda a sua experiência, e eu não tenho todo esse background de jornalismo, de entrevista, é quase que minha MBA, minha prova de fogo hoje. Olha, eu estou muito feliz, muito orgulhoso, desculpa a minha emoção, para ter você aqui presente para esse bate-papo, para a gente falar. A gente vai falar um pouquinho sobre você, vamos falar um pouquinho sobre essa participação na COP30, que foi maravilhoso. Então, estou muito feliz, grato mesmo, viu? Também estou. Você chegou bem? São Paulo tá uma loucura, né? Cheguei super bem. Que bom que a gente está próximo aqui. Exatamente. Também em São Paulo é bom a gente estar próximo, evitar as grandes distâncias, né? Então, cheguei bem. É verdade, chuva ontem demais, a noite inteira chovendo, pane elétrico na cidade inteira. É verdade. Mas Clima, né? O clima já gritando, né? Gritando. Já dizendo para a humanidade, cuidem melhor. Né? E a humanidade não ouve. Não, infelizmente, os interesses econômicos seguem prevalecendo sobre os interesses da humanidade. Exatamente. Olha, Ricardo Voltolini, CEO e fundador da Ideia Sustentável, é criador do movimento Marcas que se Importam. Olha isso, professor, escritor, ele é advisor, mentor de líderes para a sustentabilidade, uma jornada de mais de 30 anos. Não vou perder o meu tempo falando tudo isso, porque eu quero absorver ele aqui com a gente, tá joia? Eu faço uma pergunta para todo mundo, que é aquelas características, aquelas perguntas clichês dos podcasts, eu não vou deixar de fazer. Por favor. Quando que você chegou na Terra e por que você acha que veio? Mas que pergunta boa, essa eu não vim preparado para ela, te confesso, mas eu cheguei à Terra às 5 horas de uma quinta-feira, dia 29 de agosto de 1964. E cheguei na Terra, penso eu, segundo minha mãe, já muito inquieto. Minha mãe disse que eu era já uma criança inquieta. E eu passei a infância inquieto, a adolescência inquieto, a vida adulta inquieta. Então, inquietude é um dos meus traços. E minha mãe sempre diz também que quando eu era criança eu tinha um princípio de justiça muito forte, que eu não ficava satisfeito quando eu via uma situação de injustiça, fosse ela qual fosse, social, entre pessoas, entre homens e mulheres. Eu era muito incomodado com isso e eu podia sair de um temperamento tranquilo para um temperamento muito irritado por conta de injustiças. Eu sou libriano, então a coisa da injustiça para mim também me pega muito forte nisso. Você acha que esse era o teu propósito ou ele foi se moldando conforme a vida foi passando? Eu acho que ele foi se moldando. Seguramente ele foi se moldando. Eu lembro que quando eu estava ali teve uma experiência muito importante para mim. Eu vivia numa cidade pequena mais ou menos, mas cidade que eu considerava provinciana, São Bernardo do Campo, e eu desejava sempre muito vir a São Paulo. Eu aspirava a isso. Embora sejam cidades muito próximas, para mim era como se eu viesse para um outro mundo. E eu tive uma experiência muito rica, que foi sair aos 13 anos de idade de um bairro e um colégio público, né, convencional, em que eu era um caipirinha, né, se eu puder denominar assim,
de modo não pejorativo, mas Claro. folclórico, e vim para uma experiência em São Paulo, no Colégio Objetivo, paga pelo meu pai com muito esforço, porque eu tinha um propósito à época que meu pai entendeu que eu teria que sair daquela escola, que era fazer medicina. Então, na minha cabeça, era um projeto de medicina. E essa experiência em São Paulo que me abriu muitos horizontes. Ali eu sofria no Colégio Objetivo bullying social, foi a primeira vez. No meu mundo ali em São Bernardo eu não sofria. Sofri bullying social por ser um dos mais pobres da classe, né? Então era o bullying da roupa, do jeito de falar, meio caipirado, né? Meio tímido. E aquilo foi uma escola para mim, uma escola de vida, que eu fui entendendo que eu tinha o meu valor, né? E que eu tinha que brigar para mostrar o meu valor. E foi ali que eu realmente acho que eu encontrei uma identidade. Em São Paulo eu encontrei. E eu olhava São Paulo como um mundo grande, e eu pensei, em São Bernardo, o teto, a minha cabeça já bateu no teto. Eu preciso vir para cá, porque eu quero crescer, eu quero me desenvolver. Essa era a provocação. Mas eu não tinha um projeto muito definido. E aí, no Colégio Objetivo, tem uma figura importante, que é o Heródoto Barbeiro, o jornalista conhecido, que foi meu professor de história. E, à época, ele disse assim, eu fazia o jornal do Colégio Objetivo, e ele me disse, por que você vai fazer medicina? Eu acho que você é um jornalista, já você tem o perfil do jornalista, né? Sabe escrever, sabe produzir, tem um olhar agudo sobre a realidade, sabe falar, sabe organizar as ideias. Você é um jornalista, você já parou para pensar? E aí foi o primeiro momento que eu descobri que eu estava fazendo medicina por causa do meu pai. Um projeto do meu pai, não um projeto meu. E aí eu me enveredei pelo jornalismo. Não, claro, como todo virginiano, eu tinha que voltar ao meu pai e dizer, olha, seu investimento não foi furado. Então, e eu não queria também passar o recibo de quem tinha desistido, porque era uma carreira difícil. Aí eu fui prestar vestibular em medicina e em jornalismo, e passei nas duas. E escolhi o jornalismo, o que evidentemente foi uma escolha muito contestada por várias pessoas, né? O mais interessante, às vezes, o pai decide a nossa história, e quando você mostra que nós somos, né, a nossa história é nossa, você tem mesmo que negociar com ele para não frustrá-lo e não decepcioná-lo. Sem dúvida. Sem dúvida. 1987, mais ou menos, você estava ali, 86, chegando no Grupo Abril. Então, essa Isso. tua inquietude, tudo já sabia que o jornalismo ele te permite você questionar e buscar verdades. Sim. Aquele rapaz de 86, da Editora Abril, começando ali a carreira, através daquele curso de talentos que tinha lá, tudo isso foi o começo? Essas coisas te marcam até hoje? Me marcam sim, me marcam profundamente, porque eu ainda estava nesse movimento de tentar me encontrar no mundo, né? Eu ainda tinha um pouco do peso da origem, o Colégio Objetivo tinha aberto perspectivas, mas eu precisava me afirmar, né? Como alguém que tem uma mentalidade de forasteiro, né? Alguém que vem de fora. Então eu ainda não tinha, a minha autoestima ainda precisava ser construída. E aí o curso da Abril teve esse papel, né? Eu lembro que quando eu fui chamado para fazer o estágio na Playboy, na revista Playboy, foi o primeiro momento que eu falei, opa, eu acho que eu tenho mesmo talento, né? Se esses caras estão me chamando é porque eles viram algum valor. E essa experiência de Editora Abril, ela ajudou a consolidar uma vocação que eu entendi que eu tinha para escrever e me comunicar, né? Então, à época, eu também era multitask, né? Eu trabalhava na Editora Abril, aí eu fazia crítica de teatro infantil na Folha da Tarde, crítica de Verdade. teatro na Vogue. Eu tinha uma produção muito ampla, já era um workaholic, eu trabalhava muito, porque eu queria realmente me projetar. A Editora Abril, ela me deu o primeiro sentido de profissionalismo. Quer dizer, estou numa carreira, consigo me identificar com ela e acho que tenho talento para ela. Então, era um momento que eu estava buscando aquilo e aquilo veio na hora certa. Porque aí eu trabalhei em 2 publicações que eram publicações importantes na casa. A Verdade. revista Playboy era uma revista ícone, né? Que tinha Ícone. grandes entrevistas, além
das capas de mulheres nuas, mas tinha grandes entrevistas. E tinha a revista Placar, que tinha o fetiche. Na verdade, sempre brinco, duas revistas com fetiches do povo brasileiro, né? E a revista Placar, que tratava de futebol, né? O esporte popular. E ali eu conheci grandes jornalistas, pude conviver com jornalistas importantes e aprender o ofício com esses jornalistas. Ricardo, quando você está em duas edições, produtos tão famosos, trabalhando na construção de ícones de leitura, Placar e Playboy, não, até Jornal da Tarde, depois você foi para o Jornal Sim, da Tarde, sim. as suas... Como que era? Você tinha... Você se sentia, era um status? Você se sentia uma pessoa, uma celebridade naquela época? Como que você tinha relação com algo tão poderoso que influenciou tanta gente? Não, eu não tinha essa noção de celebridade, mas eu lembro exatamente do orgulho que era assinar uma matéria. Quando saía o meu nome assinado numa matéria que eu tinha feito do início ao fim, né, porque o processo também era muito dividido, era um orgulho enorme. Mas eu não me via como celebridade, me via como alguém construindo, iniciando uma carreira. Eu fico pensando hoje, né? Todo mundo, você é uma referência, claro, uma estrutura construída pedra a pedra, e é legal te ver e saber de tudo isso. Mas eu fico imaginando as pessoas, né? Todos esses movimentos, as relações que você teve para construir as ideias, as origens, para poder chegar naquele texto final. Olha, e claro, eu sempre fui muito um autodidata, então eu lia tudo. Né? Hum, Li muito, porque é aquela história, quando te falta alguma coisa, vai atrás dela. claro, claro. E então, assim, é maravilhoso ter esse momento de todo mundo poder olhar essa história sua, desse começo de vida lá em 86 e essa transformação que está acontecendo. E as histórias divertidas, né, que a vida vai te trazendo por conta do trabalho, né? Outro dia eu estava pensando que talvez valesse a pena, enquanto eu tenho memória, recontar essas histórias, né? O dia que eu quase apanhei do Maguila, Ah né, lá, por isso ter feito mesmo. uma pergunta que um foca faz porque ele é inconsequente, né? Não é coragem, mas é inconsequência. Claro. Situações que o jornalismo traz que são muito diferentes da vida comum, né? Porque te proporciona estar em situações muito específicas que a maioria das pessoas não está. Então, eu, por exemplo, no ringue, ao final de uma luta do Maguila, do lado do Maguila, entrevistando ele. Poucas pessoas estariam ali naquele momento, né? Eu estava ali. Então, esse olhar de quem acompanhou parte da história, ou do esporte, ou da TV, ou do teatro, no Jornal da Tarde eu cobri muito isso, é legal, porque eu estava em situações que normalmente eu não estaria se eu fosse aquele menino de São Bernardo, né, e talvez seguisse uma carreira mais convencional que não a de jornalismo. Eu fico imaginando, né? Eu trabalhei num período dos anos 90 na área artística, Hum, e eu lembro, a gente tinha o crítico do teatro, era a gente terminava a estreia, eu era mais produtor, a primeira coisa que a gente queria ver, vamos ver o que está falando, vamos ver lá, Botolini falando, vamos ver, Bárbara Leodora falando. Tinha um outro bem conhecido também, que as pessoas queriam, todo mundo estar ali se claro. alimentando das críticas. Sim. E as críticas, olha o peso dessa palavra, e na verdade, então, não era isso, né? Na verdade, vinha uma visão sua sobre aquele trabalho e uma É. visão conhecedora. É difícil você opinar sobre algo do outro? É muito difícil, tão difícil que eu não conseguia fazer se não fosse com um grande toque de humanidade. Então, por exemplo, eu lembro de uma situação belíssima que me custou a demissão da Folha da Tarde, porque o editor me chamou e falou assim: "Cara, você não pode ser crítico, você é muito bonzinho. Suas críticas são só levantando. Quando você critica um ponto e imediatamente já fala bem." Porque era uma situação assim, eu fui para assistir um espetáculo de teatro infantil, né, então, na Folha da Tarde era teatro infantil que eu cobria. Era eu e mais 2 pessoas que faziam isso no Brasil, ninguém mais fazia. Eu ia em todos os Na espetáculos, Bela eu Vista, então, você foi ali na Major Diogo em todos, né? exatamente aconteceu na Major Diogo, né,
em que eu vou para um espetáculo e eu chego lá e 5 minutos antes eu nunca dizia que eu era crítico, eu ficava no fundo, né, para não ter muita muito assédio, para Claro, contar como é, então eu ficava entrava, e saía em silêncio. E aí 4 horas, 4h05, 4h10, 4h15, ninguém no teatro. Falei: "Será que eu errei o teatro?". Aí, de repente, aparece o Vicentini Gomes, eu lembro bem, um mímico importante, um ator importante também. Vicentini entra e fala: "Desculpa, eu até faria o espetáculo só para você", ele falou, "mas talvez a gente possa só bater um papo. Eu não sei quem é você, né". Aí eu expliquei que eu era o crítico, ele ficou ainda mais constrangido. claro. E aquela situação que era para ser uma situação de constrangimento, eu transformei numa crônica para falar como o teatro infantil ainda enfrenta dificuldades e mesmo um nome importante como o Vicentini, podia enfrentar uma situação desafiadora de uma plateia zero. E como era para o ator. Quem leu adorou. As pessoas, até o jornal recebeu muitos elogios dizendo: "Pô, que texto lindo, o cara captou com sensibilidade, que maravilha". O editor não achou tão legal. Ele achou que eu tinha que ter criticado ou ter dito teatro infantil. Eu não me sentia, lembra da história da justiça, né? Por Claro, que que eu vou criticar uma produção, entendendo que essas produções todas, elas são feitas com paixão, com amor, com dedicação, e o público é que é complexo. Atrair esse público é complexo. Ali a disputa era com televisão, com os programas de Xuxa, né, à sim, época, claro. mas era difícil mesmo atrair, né. Por que que eu vou me colocar contra isso? Ou por que que eu vou apontar um problema? Eu achei melhor contar a história do Vicentini, a partir de uma perspectiva positiva, otimista. E a humanidade enfrenta o sistema, e quando enfrenta o sistema, normalmente, às vezes ele vence, né? É verdade, é verdade. E foi lindo aquilo, porque o Vicentino contou a história dele, eu contei a minha, e a gente falou sobre teatro infantil, os desafios do teatro infantil. Eu administrei o Teatro Pirandello na Major Diogo, né? E tinha um outro na frente, tinham vários, então assim, muitos infantis ali administrando. Claro, Ricardo, que eu queria contar todas as nossas histórias teatrais e tudo que você falou, mas eu vou caminhar na nossa Claro, claro, conversa. claro. É, Tem muito tem assunto. muito assunto. 10 anos você ficou nisso? Você começou a migrar para o terceiro setor a partir de 2003, mais ou menos? É, tem um momento importante ali Até que porque em é 99 você monta a Ideia Sustentável. isso, tem um momento importante que também é um momento tenso da minha vida pessoal. Eu tinha acabado de casar, meu primeiro casamento, e aí eu estava, muito insatisfeito, eu estava na Folha de São Paulo, participei ali, foi muito legal, aprendi de fato a fazer jornalismo diário na Folha de São Paulo, mas eu estava cansado e já eh, frustrado, porque eu trabalhava 15 dias seguidos, tinha uma folga a cada 15 dias, segunda-feira, tinha parado de estudar, tinha parado de fazer as coisas que eu queria, e tinha um espírito empreendedor latente que ficava gritando toda hora: sai, vai fazer o que você tem que fazer. Só que não era fácil, né? Claro. Você imagina, então, um rapaz de classe média, né, que estuda no colégio objetivo com dificuldade, faz a faculdade com alguma dificuldade. Eu tinha que entrar e dar certo, né? A ideia Claro. de dar certo era um projeto das famílias, né? Sim. Então Era uma pressão mental, tinha né? acabado de casar, né? Aí eu decidi, tomei a decisão e comuniquei. Decisão pessimamente recebida, que foi de criar uma empresa. E eu saí da Folha de São Paulo, criei a Ideia Sustentável, já com o objetivo de trabalhar com causas. Naquele momento, o conceito que existia era um conceito chamado marketing social. Exatamente. Você lembra disso, Lembro né? disso. Eu comecei para fazer isso. Mas aí, como todo negócio que começa, eu percebi que eu ainda tinha um trabalho de doutrinar o mercado sobre o que era marketing social, Essa é a palavra, né? doutriná-lo. Doutrinar, O explicar, Instituto Etos estava fazendo muito isso na estava época. fazendo isso. Então, esse foi o momento que eu também tinha que juntar com outros trabalhos de comunicação e passar aquela primeira tempestade, que é o início de todo o negócio, né? Então, esse foi um momento
de transição. Sair do jornalismo, eu diria que sair do jornalismo para viver o meu sonho mais completo. O sonho mais completo, ele tinha, claro, que passaria por empreender, porque eu sabia que as ideias que eu tinha para empreender não seriam bem aceitas numa empresa como a Folha de São Paulo, por Claro, exemplo. Não teria claro. espaço lá para isso, né? Agora, a história da ideia sustentável, do meio ambiente, porque se você era uma pessoa preocupada com a humanidade e isso te Sim. provocava, o meio ambiente era um caminho, porque você tinha uma relação O com. social era um O caminho. social era um O caminho. social era um caminho. O meu A primeiro... fragilidade, a vulnerabilidade humana. Isso. Então, meu primeiro movimento nessa trajetória é um movimento em terceiro setor. Talvez aí de lá que a gente se conhece. É Ou verdade. que você começou a olhar para aquilo que eu fazia. Sim. Eu lembro que aí tem um vetor importante que é a minha entrada no Senac. O Senac, quando ele me torna um consultor e o Senac passa a ser meu cliente, ali o mundo se abre, porque aí eu começo a descobrir as mazelas sociais do país, o terceiro setor como um campo novo de oportunidades, e o Senac me proporcionou um negócio que eu não tinha, que era network. Ali eu conheci todo mundo que era importante no Brasil, todo mundo me conheceu, porque eu estava à frente de um movimento importante no Senac, que era um fórum, né? E Sim. foi ali que eu conheci a turma que fundou o Etos, depois a turma que fundou o CEBEDES, a turma do PNBE, que era um movimento importante, mas ainda era o foco muito social. O foco ambiental ainda era um luxo. E o Senac, olha que interessante isso, acho que 99 para 2000, ele fundou o primeiro curso de educação ambiental. Foi nesse período ali, Formou o né? primeiro curso de educação ambiental, Eu- do qual eu participei, Ah, inclusive. A minha entrada no ambiental se deve também ao Senac, porque o pessoal já me conhecia do trabalho social, já conhecia o trabalho que eu fazia com marketing social, era um dos poucos profissionais desse tema no Brasil, e aí uma turma muito legal, um deles, Jacques de Majorovic, que é um grande especialista em meio ambiente, enxergou em mim algum talento, falou, vem para cá, a gente precisa de um cara como você na estrutura do curso que a gente está montando. Eu lembro com muita alegria, porque foi o primeiro curso de tecnólogo em gestão ambiental, isso um mesmo. Isso curso mesmo. que eu lembro bem quando o MEC foi para aprovar o curso, então ele mandou uma comissão de pessoas para aprovar, passamos o dia conversando, e eu lembro bem da especialista do MEC no final do dia dizendo, não sei nem o que dizer, a gente é que tem que aprender com vocês, porque nós não temos nada para dizer para vocês. Vocês estão tão à frente, e a gente estava mesmo estudando e pesquisando. E ali foi o primeiro movimento de entrada no ambiental, mas eu ainda não via a conexão do social com o ambiental. Eram dois assuntos diferentes. Diferentes. E olha, é aí que a gente começou, porque eu fui até o Senac para poder me matricular Olha que legal. nesse primeiro, porque assim, a partir do momento que eu estava envolvido com os projetos sociais de meio ambiente, eu Que tinha legal. que me capacitar. Né? E eu falei, onde está tendo curso de meio ambiente? Falou, o Senac acabou de abrir um chamado tecnólogo de meio ambiental. E olha como a gente vai construindo, né? Tecendo a nossa relação. Foi aí que você entrou, então, para o meio ambiente. Foi por isso que quando eu escrevi o meu livro, meu último livro, que é o Vamos Falar de ESG, ele tem um subtítulo que é Provocações de um Pioneiro. Porque, na verdade, eu sempre me vi pioneiro, sabe? Abrindo uma picada nova, abrindo uma estrada nova, Sim. olhando para um horizonte que ainda ninguém tinha olhado. Sempre eu tive esse espírito. E ali no Senac, eu fiquei 10 anos no Senac. Foram Sim. 10 anos muito importantes para mim. 94 até 2003, praticamente. Até 2004. 4. E esses 10 anos, a gente deu contribuições importantes, como, por exemplo, o programa que a gente tinha de formação de líderes de terceiro setor formou mais de 5 mil pessoas. Olha só. Mais de 5 mil líderes passaram. Que qual era a ideia? A ideia é, essa turma é muito boa no que faz. O problema dessa turma é gestão. Vamos ensinar gestão. Vamos ensinar planejamento, captação de recursos, escrever projeto,
avaliar projeto, né, comunicar bem. Então, a gente montava programas que formavam essa liderança. Até hoje, esses líderes estão aí e trazendo resultados incríveis para o E a Brasil. repercussão da Eco 92, que estava bombando, porque ela foi Ah, marcante, né? foi marcante. Ainda, olha que curioso, o meu olhar para a Eco 92 ainda era um olhar de alguém que não se sentia parte da discussão ambiental. Eu olhava como um observador curioso, mas eu não conseguia fazer o nexo entre o que eu fazia à época e a discussão ambiental. Mas a Eco 92 foi o primeiro momento de reflexão. A partir dela, eu comecei a olhar e pensar: tem tudo a ver com o que eu faço no campo do terceiro setor. E pior, esses impactos aqui, eles vão criar mais desigualdade no futuro. Essa foi a minha primeira reflexão. Impactos ambientais vão aumentar a desigualdade social. E ali eu comecei a me interessar pela questão ambiental. E foi para a TV Cultura logo em seguida, Logo em como seguida, consultor de sustentabilidade, porque você estava nesse logo em movimento. seguida. Eu acho que TV Cultura, a gente está falando de 2003, mais ou menos. 2002, Ó, 2003, né? É. Foi. Eu lembro que foi um convite do Heródoto Barbeiro, né? Sim, Que já me conhecia desde o tempo de de menino, colégio, né? e de outros amigos que tinha, né, na TV Cultura, que também enxergaram em mim alguém que poderia fazer comentários semanais sobre projetos sociais ou projetos bem-sucedidos, práticas inspiradoras. Então, eu tinha um quadro, né, que era no Jornal da Cultura, todo sábado, um quadro de 1 minuto e meio, 2 minutos, aqueles comentários de TV, em que eu tratava de alguma tendência, algum projeto social bacana. E ali nasceu o Projeto Eco também, né? Nasceu o Projeto Eco. Nasceu o Projeto Eco, né? Assim, era novo, mas era uma audiência incrível, porque Tinha. nós não tínhamos outro tema de meio ambiente, talvez, na TV aberta. Não. O programa Eco ele já estava lá quando eu comecei a fazer os comentários, ele já tinha uma história, mas ele tinha uma tradição, digamos, mais militante do tema. Aí ele foi ganhando corpo, porque o tema também foi ganhando corpo, Sim, e virou o que virou. Eu acho que talvez o programa com melhor história, mais coerente, porque eles estão no ar há mais de 30 anos, é verdade. tratando de um tema só, né, e sempre com uma qualidade, com uma anti-André Trigueiro, né? André Trigueiro talvez tenha Sim, assistido muito o programa Eco, né? E aprendido muito é com esse verdade. programa. Então, você vê que eu tive a boa sorte também de estar em lugares interessantes na hora certa, sabe? Estar no Senac no momento em que, eu lembro bem, quando eu apresentei a primeira ideia de criar um centro de referência em liderança de terceiro setor, eu tinha 30 anos de idade, 31 anos de idade, apresentei alguém numa reunião de diretores, ouviu, levou para o diretor regional quis saber o que, que eu queria dizer com aquilo, porque terceiro setor é setor terciário, aí ainda havia confusão. A de Quando, terceirização. quando eu expliquei o que era, o diretor regional falou: eu quero isso aqui, eu quero fazer isso aqui, vamos começar agora. Meio mundo dos sonhos, né? Claro. Para um consultor é o mundo da fantasia. E quando você tem uma ideia, tem alguém querendo implementar, que é muito raro. Então, essa coisa de ser pioneiro, ela me trouxe alguns benefícios e também me deu a oportunidade de estar no momento certo, nos lugares certos, com pessoas certas, né? Senac, aprendi a ser educador no Senac, com os É. melhores Você foi educadores do professor da Brasil. FIA, depois você foi professor de Sim, de sim. outras instituições. Depois fui dar aula, não era um projeto que eu tinha, né? É. Eu lembro que Fundação Bradesco, você ficou um tempo lá, já olhar, sim, logo depois, inclusive, já com esse olhar do terceiro setor, sim, responsável por questões sociais. sim, eu ajudei a fazer um planejamento, replanejamento da Fundação Bradesco. Mas o que era interessante era assim, eu lembro, muita gente me pergunta hoje, né, porque eu sou um palestrante, É. as pessoas me perguntam: "Pô, que legal, você nasceu com esse dom, como é que foi? Você fez curso de oratória?" Não, eu não nasci com esse dom e nem fiz curso de oratória. Pelo contrário, eu conto uma história que humaniza,
que quando eu era estudante de jornalismo, eu tinha horror de falar em público. Horror. Quando me pediam para falar em público, minha perna tremia. Tudo isso eu fui aprendendo e desenvolvendo nessa prática, e acho que o Senac teve um papel importante, a prática jornalística me desinibiu, me colocou em situações que eu tinha que fazer perguntas para pessoas muito mais importantes do que eu, né? Que eram Verdade. celebridades, grandes nomes, né? No mesmo que eu estou vivendo aqui agora. Dá um medo, não Dá um dá? super medo. O que que eu pergunto? Essa pergunta tem um, né? Ele vai achar o quê dessa pergunta? Isso eu acho que para todo Todo repórter, mundo né? tem, todo repórter tem essa insegurança. Tem momentos que você sabe, eu lembro bem de situações incrivelmente constrangedoras como jornalista, mas até nelas você aprende. Você vai para casa e fala, peraí, eu errei, ali eu não devia ter feito aquela pergunta, eu fui invasivo, eu fui agressivo, aquela pessoa tem todo o direito de ficar chateada com a Claro. maneira como eu tratei. Você vai aprendendo, eu acho. É uma prática. O jornalismo ele é muito interessante porque ele te humaniza. Eu gosto dessa expressão. Ele te coloca numa situação que é o melhor e o pior da existência humana, né? Você vai lidar com egos, vaidades, pessoas em situação ruim, que são corruptas, que não têm princípios, não têm valores, e também vai ter um mundo de pessoas muito legais, que têm história e que sabem o que querem falar. É muito bom. Eu acho que o jornalismo, as entrevistas, eu estou saindo do estúdio também, e recentemente eu fui ao CAISM, que é um centro de apoio de saúde mental, uma referência lá na Vila Sim. Mariana, e fui fazer uma entrevista. Eu estou saindo e você fica em contato com a vida, Claro, né? claro. E aí a vida, ela te ensina, às vezes ela te maltrata, e você sai daquele momento falando, não deveria ter feito aquela pergunta. Mas, E, é o contato, né? e a vida como Nelson Rodrigues propõe, a vida como ela Como é. ela é. É. Isso mesmo. Então, com toda alegria e tristeza, com toda a virtude, todo defeito, né? Então, muito interessante. Eu acho o jornalismo, para mim, ele foi uma escola de vida. Tanto que hoje ainda, quando eu vou nos hotéis e precisa dizer ali qual a sua profissão, apesar de empresário, apesar de consultor, eu ponho jornalista. Porque ainda como eu me vejo um cronista do mundo, um cronista da vida. E eu imagino todas as vezes que essa leitura passa pela sua mente, né? Nesses 30 anos. Você é conselheiro, você é membro de várias instituições importantes. E aí, quando a gente ouve, talvez seja uma das primeiras vezes que a gente está ouvindo você falar de coisas que são muito suas, né? Muito, muito, que eu não falo há muitos Não anos, né? é, a gente só vê o profissional ali, Sim, sim, o texto dele, a sim. opinião dele. Sim, 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 claro, claro. Queria eu ficar horas para que todo mundo soubesse que, até porque, Ricardo, é uma inspiração. É uma inspiração para quem está começando, é uma inspiração. Você deixou claro que um menino de classe média pode ir aonde ele quiser, pode fazer o que ele quiser se ele tiver disciplina, se ele tiver vontade, insistência, Então, persistência, né? pode. Pode ir. Pode, sem se vitimizar, né? Porque a gente tem uma tendência a olhar com autocondescendência também. Eu sempre digo, olha, não seja autocondescendente. A gente vai ter sempre muito mais, numa vida humana de 80, 90 anos, Uhum. a gente vai ter sempre muitos obstáculos, muitos. E não adianta dizer que você vai ficando mais velho, que a vida vai ficando mais fácil, não, ela vai ficando mais complexa ainda, porque aí vem outros novos obstáculos. Então, assim, lidar com o obstáculo é importante. A Marina Silva, nossa ministra do Meio Ambiente, tem uma frase que eu emprestei dela recentemente, que é: a vida é insistência. Eu gosto, é uma sabedoria dos povos ancestrais, dos indígenas que habitavam este lugar que a gente chama de Brasil. A vida é insistência, é insistir, é ir atrás, é acordar de manhã, mesmo diante da dificuldade, e achar: hoje o dia vai ser legal porque eu vou tornar esse dia legal. Eu vou usar o meu talento, a minha capacidade de convencimento, de persuasão. Porque, veja,
A questão complexa de ser pioneiro é que você gasta um tempo enorme da sua vida tentando explicar os porquês. As pessoas não estão nem preparadas para o quê e o como. Você tem que ainda explicar por que que sustentabilidade é importante para uma empresa. Vou te dar um exemplo simples. Eu faço isso só com o tema sustentabilidade empresarial há mais de 20 anos. Só com Verdade. esse tema. Bom, eu tenho uma palestra semana que vem, em Juiz de Fora. O tema da palestra é qual o retorno financeiro de sustentabilidade. Século XXI, o assunto tem mais de 20 anos, está pautado no Brasil, e ainda tem gente que quer saber por que que é importante. Né? Você Mas percebe que isso tem a ver, sempre que me perguntam, mas o que que é, Ricardo? É estado cognitivo, é formação, é letramento, por quê? Eu não sei dizer, eu acho que é nível, estágio de consciência humana. Cada um de nós está num. Isso depende de uma série de fatores, objetivos e não tão objetivos. Porque se fosse só a questão educacional? educacional, ou Não se é. eu fiz universidade ou não, mestrado ou não explica por que há mais consciência ambiental numa liderança de comunidade do que numa senhora rica que joga um coco do seu carro na Henrique Schaumann. É verdade. Abre o vidro e joga um coco Isso. no século XXI. Entendeu? Não me parece que seja uma questão relacionada ao tanto de informação que eu tenho e à minha formação intelectual ou escolar. E, obviamente, também não tem a ver com quanto dinheiro eu tenho. Se eu sou classe A mais ou a menos. Tem a ver com o nível de consciência, que eu acho que tem a ver com para mim, uma palavra que tem mobilizado muito a minha vida e virou nome de um movimento que eu criei, é a expressão importar-se. Você se importa, né? Importar é trazer para dentro de si a preocupação com o outro e com o ambiente. E esse, para mim, é um dos primeiros gestos de empatia e de humanidade que alguém pode ter. E eu acho que nem todo mundo está preparado para esse gesto. Eu vou aproveitar isso que você está dizendo sobre a frase da Marina da insistência, porque quanto à experiência, o mundo ele realmente ele nos mostra uma realidade humana muito cruel. E, e você, na sua maior idade, e ter vivido momentos anos 80, anos 90, porque, como eu também vivi, há uma diferença gritante entre aquele século para esse, é uma coisa muito forte. Sem Isso, dúvida. a minha dúvida, isso não te. Esse olhar para a reciclagem de um país que não avança, né? Olhar para isso, da onde você tira a força para continuar? Porque assim, eu olho e falo, meu Deus, eu ensinei no ano de 2001 uma empresa a fazer reciclagem. Eu cheguei lá em 2025 e essa empresa retroagiu. Então, É. assim, o que que a gente faz? Olha, eu tenho me pegado muito reflexivo nos últimos tempos, e agora durante a COP também eu vivi experiências de encontros muito interessantes com pessoas, e uma reflexão que eu tenho feito é a seguinte: talvez a gente tenha que, ao invés de tentar encontrar respostas, mudar as perguntas. E aí eu abri um evento desses pré-COP mudando a pergunta e dizendo assim: estima-se, e aí são os especialistas, que se a gente tiver 1,3 trilhão de dólares até 2030, agora até 2035, Sim, a gente resolve a crise climática. Bom, aí eu fiz uma conta. Nós somos 8 bilhões e 200 milhões de pessoas no mundo. Se a gente considerar que nesta COP, mais uma vez, ninguém quis assumir compromisso financeiro, não se discutiu retirar o termo combustível fóssil do assunto, né, da pauta. Não houve compromisso prático nenhum com metas mais ambiciosas.
Eu só posso compreender racionalmente que esse é um assunto que não interessa no curto prazo para o mundo. E aí, mais uma vez, prevalecendo interesses econômicos, locais, geopolítica, enfim, tudo que está acontecendo no mundo agora, né? A própria Europa, a União Europeia, que sempre foi um, um continente que puxou a discussão, meio que travou a discussão agora, está investindo mais em arma, preocupada com a Rússia e com a possível guerra, do que numa transição energética. É verdade. Veja que nó. E a pergunta que eu fiz é, nós, 8 bilhões e 200 milhões de habitantes da Terra, o futuro desta turma não está valendo hoje 1,3 trilhão. É isso. Ou a gente poderia transformar numa pergunta, está valendo? Não está. É curioso, né? Porque aí a gente começa a ver que talvez a vida humana siga valendo economicamente muito pouco, né? Aproveitando, outro dia eu vi uma matéria de que as pessoas não sabiam que a COP seria em Belém, com toda a É, divulgação que é acontecia. verdade. Depois eu fui assistir os podcasts, o PodCop 30, que você Sim. fazia com a Mariane, Mariane. e aí a primeira entrevista, ela falava a mesma coisa, as pessoas nem sabiam. Gente, peraí, então nós estamos num lugar, estamos fazendo um evento dessa proporção, né? Essa conferência de partes que vão mudar o mundo e as pessoas não têm interesse. Então eu fico pensando, um homem que luta como você há tanto tempo, se não existe insistência, Marina, por exemplo, eu acho que a gente não consegue avançar. Não consegue avançar. E eu acho que os avanços, isso talvez seja uma palavra que poderia ser colada à insistência, é resiliência, que é um termo que a gente empresta do mundo da biologia. É verdade. Resiliência é o sobrenome de quem trabalha com sustentabilidade. E da física, né? A também. coisa se estende e volta. Né? Física, físico-química, né? Química. Biologias trabalham esse conceito, que é um conceito importante, né? É você, diante de uma força, contrariamente, você se opor para manter a mesma posição. Exatamente. Né? Não recuar, né? Não arrefecer. Quando eu olho para a Marina, por exemplo, e vejo a vida da Marina e tudo que ela tem feito, eu me inspiro muito nela, né? Como eu me inspiro no nosso embaixador André Corrêa do Lago. Sim, o presidente da COP, né? Teve comportamentos extremamente humanos e humanizados durante a COP, que foram símbolos para o mundo. Eu acho que o que mais me incomoda, mas eu já entendi isso, eu fui entendendo ao longo do tempo, é que as mudanças realmente elas são de ciclos longos. E talvez eu não esteja aqui para ver os melhores resultados daquilo que eu trabalhei ao longo de tanto tempo. Tem um post seu que nós não somos de trimestres, né? Não é seu, é acho que de uma diretora, nós somos de gerações, né? A gente não deveria pensar em trimestre, porque a ideia do trimestre é aquela figura do bottom line empresarial. É verdade. Eu penso o mundo a partir do resultado econômico a cada 3 meses. Eu acho que é essa lógica que está nos mantendo onde estamos, sabe? Numa pergunta bem básica e simples, num olhar seu, porque você tem um olhar técnico, você está lá como convidado, você participou dentro dessa questão de nem saber que existe isso. Você acha que esse movimento, né, com os resultados que não foram tão os esperados, o que você pensa? Porque eu vi lá, né, um balanço do que vi, ouvi, senti e vivi na conferência mais humanizada da história das COPs. Esse é o teu artigo. Eu participei de várias COPs, então eu tenho um A gente só lembra de parâmetro. Kyoto, né? Eu tenho um parâmetro do que são COPs. A gente poderia discutir o seguinte, para quem está nos ouvindo agora, eu vou dizer o que eu sempre digo, eu fui para a COP já sabendo que o resultado não seria o esperado. Por quê? Porque nunca é. Então, todas as COPs, elas têm uma pauta, e essa pauta é frustrada no final, porque é um conjunto de interesses. Essa COP teve até retrocessos em alguns aspectos. Mas por que eu coloquei que ela foi uma das melhores COPs? Primeiro porque eu acho que foi a primeira COP na Amazônia. Claro. Né? A primeira COP junto da floresta.
E as pessoas reclamavam, entre outras reclamações feitas contra Belém, que estava muito calor. Sim. Quer dizer, o Mas lá é calor, nós quente, estamos né? discutindo calor, só para lembrar. Então, é um bom lab, né? Sim. E eu dizia para as pessoas, olha, Belém é a cidade brasileira que teve o maior número de dias muito quentes ao longo de um ano. E daqui a 50 anos, Belém pode ficar insuportável viver lá. Belém pode não existir como cidade. O meu olhar é sempre assim, tem coisas que a gente avança porque a gente propõe que elas não saiam da pauta. Então teve a discussão dos indicadores de adaptação climática, foi um ganho, né? Ela vai gerar resultados nos próximos anos. O Fundo de Florestas foi um ganho, uma ideia brasileira, já tem 6 bilhões e meio aí, é um fundo para 125, mas alguns países já entraram, já cacifaram. Eu acho que teve ganhos importantes nos documentos construídos que vão manter a discussão firme e forte no próximo ano. A gente tem um ano de presidência brasileira, o André Corrêa do Lago é muito habilidoso e ele vai Verdade. levar essa discussão adiante. Teve vários fatores O clima importantes das comunidades vulneráveis também, que foi um tema muito legal, né? também. Uma coisa que me chamou a atenção, algumas coisas me chamaram a atenção. Por que mais humanizada? Porque pela primeira vez eu vi os povos ancestrais participarem como protagonistas, né? Normalmente, quando a gente ia em COPs internacionais, tinha lá uma turma de indígenas, mas é mais para fazer foto com os brancos de olhos claros. Aqui não. Aqui a gente viu os indígenas discutindo os seus interesses. Tendo voz, né? Isso foi legal. Acho que é uma COP que trouxe a questão de gênero, a questão do jovem, do protagonismo jovem. Uma COP que mostrou muito claramente que acolhimento é algo relevante. Havia uma grande dúvida sobre Belém. Belém não tem estrutura, os hotéis são caros. Teve jornalista lá achando interessante falar que a coxinha custava 30, 40 reais. Mas o que a gente viu em Belém foi uma aula de acolhimento, uma aula de respeito à diversidade. Aula, sabe? Aula prática. Você cruza as ruas, os pavilhões, e você vê a diferença. Você conversa com a diferença. Você dialoga com a diferença. Isso, para mim, foi muito importante. A polarização política descredibilizava muito, né? O fake news, a mídia, né? Essa força contrária, jogando contra, hoje, dentro das telas, também é uma força terrível, né? Incomoda, eu né? vou te dizer, Rômulo, que vou trazer um dado aqui que eu não sei se todo mundo que está nos assistindo tem esse dado. Foram 50 mil inscritos, pouco mais, pouco menos, nesta COP. 1.500 desses inscritos estavam ali com 2 objetivos apenas: produzir fake news para descredibilizar as discussões, descredibilizar Belém, porque Belém é isso, Belém é Claro, aquilo, claro. porque pegou fogo, porque tem buraco, porque o cheiro da rua. Sim. E, o mais grave, trabalhar como lobby da indústria de combustíveis fósseis. Claro. Entendeu? Então, ali a gente estava discutindo. Por isso que é legal, nesses momentos, ter gente como Carlos Nobre, Thelma Krug, cientistas que vêm dizer: enquanto a gente não tiver um compromisso com o fim da produção e distribuição de petróleo, não haverá justiça climática. E esse tema da justiça climática, por ser no Brasil, por ser em Belém, por estar no meio da Amazônia, ficou muito forte. Os efeitos das mudanças do clima pegarão todos nós, mas primeiro os mais pobres, os mais vulneráveis. Você escreveu, depois de Belém, só quem se beneficiou com a alta exposição da COP30 foi a Amazônia. Mais do que uma mancha verde abstrata intocável no mapa mundi, um templo ambiental idílico, a Amazônia passou a ser vista como um grande ativo estratégico para o planeta. Porque as pessoas que estão fora do Brasil acham que nós todos no Brasil deveríamos preservar a Amazônia e preservar e não deixar acontecer nada lá. Não, tem 40 milhões de pessoas que vivem na Amazônia. Essas pessoas vão viver do quê? Então, o que a gente prega é a não destruição da Amazônia, que ela tem 2 grandes objetivos hoje.
Ela é importante por duas grandes razões. A primeira, a Amazônia é o ar-condicionado do mundo. Ela ajuda a manter o equilíbrio de umidade. Então, ela destruída, o mundo vai savanizar, vai ficar mais seco, vai ficar mais áspero, vai ter mais calor. Segundo ponto, a floresta em pé, não a destruída, ela gera riqueza para várias cadeias de valor, mas via bioeconomia, né? Um olhar que o Carlos Nobre defende há muito tempo, de que a nossa riqueza não é aquela madeira cortada que você exporta para fora para fazer móvel. A nossa riqueza é o produto do que está naquela riqueza, mega riqueza biológica. Então, o produto são os insumos que a indústria farmacêutica pode obter daquelas plantas. Sim. E mais, isso também me chamou muita atenção, não é só o insumo, é a sabedoria ancestral daquele povo que diz para que serve uma folha de Santa Espinheira. Que conhece, né? Conhece o impacto, porque a indústria vai pegar aquele insumo e vai testar, né, para chegar num bioativo. Mas aquela gente já sabe para que serve, entendeu? Os 1.500 que estavam lá, fazendo toda uma diversidade, eles são muito poderosos. Você acha mesmo, por exemplo, quando você vê essa realidade política, quando nós tentamos muito, mas como lutas como a sua, do Carlos Nobre, da Marina, de tantos outros, você acha que vocês ainda vão conseguir, de uma certa forma, reverter num futuro próximo essa realidade do desmatamento, da destruição, onde parece que o ser humano, em massa consciente, só pensa nisso? Então, é uma pergunta muito difícil de responder. Eu Imagino. acho assim, a gente acredita que sim, porque acreditar é perseguir a utopia é parte do nosso trabalho. Ok. Utopia é um termo que eu gosto, porque utopia não é, na verdade, sonhar delirantemente com algo, é perseguir algo. E a caminhada da utopia é mais importante do que o destino dela, né? Então, o que eu sinto? Que se não houvesse esse trabalho todo, então você fala, bom, COPs não adiantam de nada, Vamos né? encerrar, Vamos né? encerrar. Acabou COP, ninguém discute. Mas a Cristina Figueres, que foi a presidente do Banco Central Europeu, que participou da construção do Acordo de Paris em 2015, ela falou, se não tivéssemos feito o que fizemos, limitando a temperatura em 1,5 Sim. graus, a gente estaria pior agora. A gente estaria discutindo 3 graus e não 1,5. Então, trabalhar para enfrentar ajuda a reduzir o impacto. Não resolve, mas ajuda a reduzir. Eu acho que toda essa concertação que está sendo feita, que hoje há muitas oposições, né? Uma oposição clara no governo americano, Claro. né? Desistiu do Acordo de Paris. Sim. Não só desistiu, como disse, continuaremos produzindo muito petróleo. Os sauditas, os árabes, que também têm um interesse econômico, né? A Rússia, que também tem interesse econômico em fonte fóssil, China, que fica no meio do caminho, Índia, né, que são os dois grandes países com o maior número de gente Sim. no planeta, Não se posicionam, né? não se posicionam, porque também querem continuar queimando carvão, porque entendem que tem que se desenvolver e entendem que não foram responsáveis pelo acúmulo de gás de efeito estufa. Até tem razão nisso, né? Europa e Estados Unidos têm mais responsabilidade histórica, óbvio, né? Porque eles são os países desenvolvidos. Mas eu acho que a luta é, como diz a Marina, eu vou usar mais uma expressão da Marina, né? Só que eu até brinquei dizendo que eu inverti. Ela dizia assim, aqui eu espero que em Belém seja... Não tenha festa, tenha luta. Eu brinquei dizendo, não, em Belém vai ter luta com festa, porque é parte da nossa cultura festejar também. Então, eu acho importante. Luta, como diz a Marina, é não perder de vista o que é importante. A gente está vivendo agora uma situação, alguns dias depois da COP, a gente tem depois a derrubada dos vetos presidenciais, a lei que vai destruir o licenciamento ambiental no Brasil. É verdade. Vai destruir, né? Vai destruir. Hoje, sem esses vetos, qualquer um pode hoje comprar uma área verde e dizer o que ele vai fazer naquela área verde
e se autodeclarar mais ou menos sustentável, Fico né? pensando, com tanta luta, se não tiver resiliência para todos os profissionais que têm um poder de mudar isso, o que será da gente? Porque se você não tiver resiliência, é muita força contrária, né, Ricardo? Muita força contrária, e sempre eu me pergunto assim, o que me anima a levantar todos os dias e seguir nessa batalha é porque eu acho que a gente tem um compromisso com essa história, Tá né? certo. Eu não sei A sua onde, passagem por aquele momento fazia parte da sua contribuição e eu acho que isso, sim, de uma certa forma, te deixa confortável, né? Pelo menos quando eu eu estou acho que sim, fazendo isso. eu acho que sim. Eu acho que não é aliviado, mas é pelo menos de bem comigo mesmo no exercício da minha missão. É verdade. Já pensou deixar essa terra porque sabendo que você, de alguma forma, independente de toda a adversidade, quase que todos os momentos, Sim, você falou: bom, eu fiz uma parte considerável e importante. Essa sua copy, o que que ela trouxe para o Ricardo Voltolini, que foi onde você teve uma participação talvez mais abrangente do que outras, né? Essa acho que foi a que sim. você teve mais presença ali. Acho que sim, porque eu estava emocionalmente conectado. É no Brasil, é em Belém, que é uma cidade que eu amo, adoro Belém. Sim, É norte do Brasil, que aqui no Brasil mesmo, norte é vítima de preconceito regional. A gente viu claro. agora durante a COP. Para mim foi muito legal e talvez acho que essa historinha sirva para quem está nos ouvindo refletir. Eu me propus a ir para a COP com um objetivo que era, a cada dia, encontrar uma liderança muito diferente do meu mundo, daquilo que eu tenho aqui em São Paulo. E eu fiz isso. Num dado momento, eu estava num colégio de frente nessa coisa do flow, né, de ir ouvindo, recebendo convites e indo pela intuição. Num dado momento, eu estava num colégio ouvindo a principal executiva do movimento Laudato Si, aquele que é baseado na encíclica do Papa Francisco, que é um belíssimo documento ambiental, discutindo economia de comunhão. O que seria economia de comunhão? É uma economia baseada em valores humanos, né? E é um movimento ligado à Igreja Católica. Eu nem sou católico. Coletividade, colaboração, né? Colaboração, pensar no outro, pensar uma economia mais solidária, mais cuidadosa, É mais justa. atenta ao ser humano, né? E ali eu conheci gente muito legal. Por conta disso, acabei conhecendo lideranças indígenas, descobrindo uma outra cultura, né? Que é uma cultura muito diferente da nossa, mas você aprende desde cedo que para um indígena não existe uma diferença em palavra. Eles não têm duas palavras para natureza e cultura. Eles só têm uma palavra para natureza e cultura, né? Aí você começa a entender por que que há mais de 10.000 anos estes povos são considerados os mais importantes defensores da floresta em pé, porque eles têm o que nós já não temos, uma relação orgânica, intrínseca com a natureza. A natureza é parte deles, eles são parte da natureza. Nós, e aí, vou falar dos ocidentais, daqueles que vivem em cidades, aprendemos a olhar a natureza apenas como fonte de mercadoria. E desde o Renascimento, que a gente olha para a natureza como algo a ser dominado e não nos deixarmos dominar pela natureza. Essa fixação do homem contemporâneo por dominar a natureza nos trouxe até este momento, no século XXI, em que a gente ainda tem que discutir, apesar de todas as evidências científicas, que manter a floresta em pé é melhor do que a floresta derrubada. Ainda tem gente querendo destruir a Amazônia, achando que um pouquinho a mais de árvore que eu cortar e exportar, eu vou ganhar algum dinheiro. Outro aspecto interessante, a gente fala muito de árvore, né? De
quando fala de desmatamento. Mas conversando com indígenas, eu descobri, por exemplo, que muitos estão sofrendo de doenças graves por causa da contaminação dos seus rios com mercúrio, que é um subproduto É da verdade. atividade de mineração. Sabia que tem mineração ilegal ainda no Brasil? Além das legais, né, que também não fazem direito o que Sim. deveriam fazer. Ouvi, por exemplo, histórias como há 20 anos de uma liderança indígena não tinha casos de câncer entre os indígenas. Quando começou a aumentar, quando começou o consumo da comida industrializada, né? Olha, olha que interessante quando a gente começa a olhar as culturas e ver, e arrogantemente a gente acha que é melhor do que eles. E a gente não é melhor do que eles. E A os cultura deles é desrespeitam, né? melhor. A gente desrespeita eles, né? A gente não acredita hoje, né? A gente ouve essa palavra, é um mimimi, é uma coisa. Isso se Horroroso. constrói, horroroso, se constrói culturalmente dentro de uma crença das pessoas. É triste quando eu vejo o seu relato. É triste quando você ouve relatos, e ainda estão aí, porque infelizmente a gente vive um mundo dividido ideologicamente, de que indígenas são vagabundos. Eles não produzem nada. Como assim? Já se deu o trabalho de ir lá e ver o que eles produzem, só que eles produzem o suficiente para viver bem. Indígena não tem a compulsão que nós temos aqui É por verdade. acumular. É diferente. Acumuladores, né? Por isso que eles têm um olhar e uma visão de mundo com a qual a gente deveria aprender, eu acho. Vou aproveitar esse momento para gente. Foi tão bom da gente poder ouvir você falar um pouco, não só da sua carreira, da sua estrutura de vida, dessa pessoa maravilhosa que está na minha frente e que me presenteia com esse momento, presenteia quem está ali, e ouvir o seu relato tão humano sobre a COP. O que você acha que o ser humano, na sua experiência e conhecimento e luta, tanto de 30 anos olhando para esse ser humano, para essa humanidade, o que você acha que nós poderíamos fazer para contribuir com esse mundo mais sustentável? Eu acho que se a gente começasse a olhar para todas as crianças indígenas, por exemplo, que vivem desta realidade, como se fossem nossos filhos, é um primeiro exercício. E aí a gente pode ir aperfeiçoando esse exercício, porque quando eu olho para o meu filho, para minha filha, para o meu sobrinho, para o meu afilhado, o meu vínculo de amor é compreensível, porque há uma proximidade, às vezes uma consanguinidade, está tudo certo. A gente aprende a amar os nossos. Eu preciso começar a olhar para o outro como os nossos. E aí eu tenho que recorrer ao Edgar Morin, quando ele diz que a gente tem que olhar para todo mundo que vive no planeta como nosso irmão. O outro é tão importante quanto eu sou? O outro é tão importante quanto eu sou. O bem-estar do outro é tão importante quanto é o da minha filha, porque eu trabalho para gerar bem-estar para os meus filhos, para os meus próximos. Se eu fizer esse exercício de olhar a Terra como uma grande comunidade, e quem pertence a essa grande comunidade é meu irmão, é alguém que não tem o meu sangue, mas tem o mesmo vínculo de relação existencial que eu tenho. Se eu olhar a partir dessa perspectiva, eu acho que eu vou me ressintonizando com aquilo que a gente foi perdendo. A nossa conexão com a natureza a gente foi perdendo. Não por acaso, não sei se você já reparou, tem um movimento, ele é silencioso, mas nem tanto, que é dos indivíduos que trabalham em empresas descontentes com os seus trabalhos, buscando um caminho de autoconhecimento. Você já deve ter visto isso. Muito, Se né? é que você não participa de algum. Né? Claro. Eu conheço de vários. Tenho amigos que... Esse movimento de autoconhecimento, ele é essa reconexão que eu estou propondo. Que é você se sentir bem com você mesmo e responder uma pergunta que os pré-socráticos já faziam há 2.500 anos. Por que eu vivo? Para que eu estou aqui? Porque eu faço o Qual que o faço, né? sentido? Por que eu faço o que eu faço? Qual o sentido da minha vida?
as pessoas estão buscando esse sentido da vida. Pode ser meditar no Nepal, pode ser fazer a caminhada de Santiago de Compostela, pode ser meditar todo Criar um dia, podcast. criar um podcast, ter um grupo voluntário numa comunidade. Estamos todos indivíduos na mudança desse estágio de consciência, buscando encontrar um sentido para a nossa vida. Eu acho que o sentido talvez esteja muito mais próximo do que a gente imagina. Eu acho que o sentido está dentro da gente mesmo. E a saída, como eu costumo dizer, é para dentro, não é para fora. Se a gente quiser melhorar o mundo, teremos que ter indivíduos melhores que melhoram o mundo. Então, acho que esse momento aqui, talvez de olhar para a criança que sofre como se fosse meu filho, olhar para a natureza que sofre como se fosse a fonte de riqueza para a existência se dar de um modo equilibrado, com bem-estar, com qualidade, são as duas fontes de reconexão importantes. O amor ao outro, o amor ao meio ambiente. Eu acho que se a gente se importar mais com isso, pode fazer uma diferença grande. Eu nem vou continuar a nossa entrevista depois disso, porque eu acho que a gente tem o nosso tempo e acho que as suas falas foram fundamentais. O autoconhecimento realmente é a chave para a gente viver melhor. Quanto mais você aprende, melhor você se conhece. E, sim, a motivação só abre para o lado de dentro. Não tem como ser por fora. Eu quero hoje, talvez, aqui, conhecendo você, todo o seu trabalho, também poder ser essa pessoa que olha o outro como eu me olho, porque eu aprendi muito e quem está ali vai aprender muito te ouvindo hoje. Estou tão muito feliz, orgulhoso. Eu que estou feliz de ter aqui. Ideia Sustentável, eu vou colocar os links. A plataforma Liderança com Valores ainda também é uma ativa. A gente está substituindo agora a plataforma pelo Marcas que se importam. Marcas que se Marcas é importam. o novo estágio da plataforma. Exatamente. Você continua fazendo palestras pelo Brasil, então eu vou colocar aqui todo o nosso contato. Espero ter uma oportunidade para a gente poder depois fazer outras coisas juntos. A gente fez aqui uma coxa de retalhos de vários temas, um pouquinho sobre você, sobre a COP, mas foi maravilhoso. E nessa câmera, deixa uma mensagem para essa audiência e esse prestígio que você está me dando sem preço. Bom, eu que estou feliz de estar aqui. Assim, também. Muito legal esse encontro. É um encontro que só a vida mesmo pode proporcionar, porque não é um encontro marcado e nem combinado. Ele aconteceu porque você me achou agora, mais recentemente, porque você está num movimento de vida, eu estou num movimento de vida e a gente acabou se encontrando aqui. Mas eu acho que eu queria retomar um pouco essas minhas últimas palavras, que eu acho que elas têm muito a ver com a minha reflexão atual, né? Que é um aprofundamento do que seria a ideia de ser feliz, né? Acho que todos nós buscamos esse estado de felicidade. Alguns de nós buscamos em situações muito específicas e pontuais. Eu acho que felicidade, no final das contas, é uma combinação de fatores, mas é fundamental para a gente ser feliz. Encontrar o verdadeiro sentido da nossa vida, do porquê estamos aqui e qual é a grande contribuição que temos para a humanidade como um todo, para fazer a nave-mãe seguir o seu curso e para que as pessoas que vivam aqui, principalmente as que vêm depois de nós, porque há uma relação ética, né, de entregarmos para essas pessoas um mundo não pior do que aquele que recebemos dos nossos pais e avós. Acho que esse é o nosso dever. A gente deveria estar realmente eticamente preocupado com isso. Isso passa por uma nova noção de felicidade. Sugiro refletir sobre isso todo dia e tentar, na medida do possível, encontrar as fontes de sentido para esta vida. Muito bom. Entregue para o mundo o presente que você entregaria para você. É isso que a gente está falando aqui. Muito obrigado por você estar aqui, Ricardo. Muito obrigado, Paula. Obrigado por estar aqui com ele. Muito obrigado, viu?
Eu que agradeço. Estava muito feliz de estar aqui. Até o próximo episódio.